Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Para você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises para ajudar a tomarmos as nossas decisões do mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 27 de outubro de 2021, uma quarta-feira, e vamos aí comentar sobre a situação do Bitcoin e das principais altcoins nesse vídeo. E vou fazer um outro vídeo aí analisando as moedas que foram pedidas ontem pelos inscritos, porque pediram muitas moedas e aí vai ficar um vídeo gigantesco, tá? E pessoal, já queria adiantar aqui que hoje o Bitcoin tá caindo. E, pessoal, como eu comentei ontem, a analogia de um colega, né? Quando o Bitcoin dá um espirro, as altcoins pegam Covid e vão para UTI, tá? O Bitcoin caiu em torno de 2,5%, 3%. Hoje muitas altcoins já caíram aí 10%, né? Algumas até mais. Então, pessoal, é aquela velha história, tá? Análises de altcoins estão sempre condicionadas aos movimentos do Bitcoin. O Bitcoin, ele oscila mesmo, tá? E essa oscilação que ele tá tendo aí é normal, não anula a tendência de alta principal que a gente tá tendo. Algumas semanas atrás eu falei que o Bitcoin fez uma bandeira de alta, rompeu ela para cima, com alvo lá na região de 69 mil dólares, e esse cenário ainda não mudou, tá? Porque ali a gente tava olhando o gráfico semanal, e é isso, pessoal. Então vou mostrar aqui para vocês o gráfico, a minha visão e as possibilidades aí que o mercado está nos dando. Acompanhe. Quer investir no exterior? Invista nos Estados Unidos com taxa zero de corretagem. Bem, pessoal, primeiramente eu peço, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações aí dos vídeos que eu posto aqui no canal Criptográfico, as análises e as oportunidades também. E também peço que, se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo, porque assim você me dá uma força enorme, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. Bem, primeiro eu vou comentar aqui o que muitas pessoas estão comentando, tá? Eu vi vários analistas, vários traders, várias pessoas vieram me perguntar sobre esse ombro, cabeça, ombro aqui, que parece estar se formando no gráfico do Bitcoin. Bem, pessoal, primeiramente, eu não opero vendida em tendência de alta, tá? Se a gente olhar aqui, a tendência principal do Bitcoin, historicamente, ela é de alta, e nesse momento ele está quase fazendo um pivô de alta. Então eu não sou doido de operar ele vendido, eu não sou doido de entrar em posição short apostando contra a alta, tá? Porque eu sei que a chance de perder é grande. Esse ombro cabeça ombro que está se formando aqui, pessoal, inclusive, ele tem aí uma grande possibilidade de falhar, tá? Eu já vi quando o Bitcoin está em tendências de alta forte, o Bitcoin vai lá, faz um ombro, cabeça, ombro, rompe ele para baixo, até começa aí buscar o alvo e depois volta com tudo. Ou então volta a ficar lateralizando. Então, sinceramente, pessoal, eu não confio, e também vou mostrar porque que eu acho que não compensa operar esse ombro, cabeça, ombro. Primeiro, pessoal, se a gente der uma olhada aqui, se a gente entrasse agora aí, tá? Nem tô falando de entrar lá no pullback abaixo dos 58 mil dólares, que seria o mais correto, né? Estou falando se a gente entrasse agora nesse ombro, cabeça, ombro invertido, abrisse uma posição short, uma posição vendida, ou seja, uma posição que vai ganhar dinheiro se o Bitcoin cair, tá? Nos mercados futuros é que você consegue fazer esse tipo de coisa. O que que aconteceria, pessoal? Meu stop ficaria ali lá em 64.244 aproximadamente, e meu alvo teria que ficar aí lá em 52.560, porque se eu projetar esse ombro, cabeça, ombro para baixo, o alvo tá ali na região dos 52.600 dólares aproximadamente, tá? O que que acontece, pessoal? Se a gente analisar a relação risco-retorno, ou seja, quanto eu estou arriscando para quanto eu posso ganhar, a gente vê que eu estaria arriscando $1 para ganhar $1 em 24. Eu estaria correndo o risco de perder $1 para ganhar $1 em 24. Não compensa, pessoal. É uma relação aí que é quase 1 para 1, tá? Eu tô arriscando, quase tudo que eu tô arriscando é quase tudo que eu posso perder. Então eu estaria com um stop aí correndo o risco de perder 8% para tentar ganhar 10%. Não compensa esse short, viu, pessoal? Ainda mais que ele está contra a tendência, existe uma grande probabilidade aí desse ombro, cabeça, ombro falhar, tá?
Esse ombro, cabeça, ombro poderia aqui estar marcando uma reversão dessa tendência? Poderia, tá? Mas a gente está falando aqui de um ombro, cabeça, ombro no gráfico de 1 hora. Quando a gente olha o gráfico semanal, a gente nem vê esse ombro, cabeça, ombro. O que a gente vê aqui é aquela bandeira de alta que foi rompida para cima. O alvo dessa bandeira de alta se encontra lá na região dos 69 mil dólares, se a gente projetar aqui, tá? E esse alvo na região de 69 mil dólares, ele está sendo barrado por enquanto, por essa resistência aqui na região de 64.800 dólares aproximadamente, que foi o topo histórico do Bitcoin. É normal ele bater no topo histórico ali e ter um pouco de dificuldade de estar continuando o movimento, tá? Mas isso não quer dizer, até o momento, que o Bitcoin está revertendo. A gente só teve aqui aquele ombro, cabeça, ombro no gráfico de 1 hora. Algumas pessoas estão comentando que a gente tem um martelo aqui no gráfico semanal, um martelo invertido, um candle aí sinalizando reversão. Mas, pessoal, eu só entraria vendido se eu visse algum sinal muito claro aí de reversão. Por enquanto, eu não estou vendo, tá? É normal o Bitcoin corrigir. E se a gente observar aqui as outras vezes em que ele rompeu o topo histórico, pessoal. Vamos dar um exemplo aqui de 2020, quando ele rompeu o topo histórico de 2017. Observem o que aconteceu aqui. Quando ele chegou próximo daquela região do topo histórico, a primeira vez ele chegou próximo dela foi lá no dia 24 de novembro de 2020. Ele chegou a passar e depois ele chegou a retrair, pessoal, em torno aí de 16%, tá? Ele chegou a cair 16%. Depois ele foi lá, tentou passar de novo, conseguiu superar aí o topo histórico e voltou e caiu aí em torno de... Vamos ver aqui. Ele chegou a cair em torno de 12% praticamente, tá? Então isso é para vocês verem, pessoal, que ele tá numa região de resistência, tá havendo realização de lucro das pessoas que ficaram presas aqui nessa região, tá? Se houve negociação aqui, se os preços chegaram aqui, é porque teve gente comprando aqui. Muitas pessoas estão aproveitando para realizar aqui, as pessoas que se assustaram, viram ele cair 50%, estão aproveitando para vender aqui, e os espertos que compraram aqui embaixo sabem que os que estão aqui, que compraram aqui, estão um pouco apavorados, estão querendo se desfazer dos bitcoins logo eles acabam vendendo aqui, tá? Então, a minha visão é essa, pessoal. A gente ainda tem que aguardar, a gente ainda não tem sinais aí de que o Bitcoin ele está entrando numa tendência de baixa, tá? Até porque, pessoal, um fator aí que me faz questionar se realmente tem uma tendência de baixa aqui é o volume que, pelo menos aqui no gráfico da Bitstamp, ele vem diminuindo ao longo dessa queda, tá? O Bitcoin vem caindo e o volume de negociação vem diminuindo. Se a gente tivesse aí uma tendência de queda mesmo, pessoal, o normal, o natural, o esperado seria o volume de negociação ele ir aumentando, tá? Demonstrando força da queda, mas não é o que está acontecendo nesse momento. A gente tem um volume aí que tem diminuído. A gente vê aqui pela média de 20 barras de volume que o volume está diminuindo, tá? Então eu ficaria atento nessa região para possíveis padrões de alta. Por quê? Aquela história, numa tendência de alta, você deve buscar fundos para comprar e não ficar procurando topo para vender, tá? Então eu ficaria atento aqui se o Bitcoin fizesse aqui uma bandeira de alta, uma cunha, algum padrão aí que indicasse a continuação da tendência, um rompimento de uma bandeira aqui nessa região, poderia aí ser um pretexto legal para estar tentando montar uma operação comprada, tá? Não estou dizendo que isso está acontecendo agora, a gente tem que aguardar, ver o que ele vai fazer, ver se ele vai buscar o alvo daquele ombro, cabeça, ombro, porque não é impossível. O que eu disse sobre aquele ombro, cabeça, ombro é o seguinte, é arriscado operar ele e talvez nem compense pela relação risco-retorno, tá? Ele pode estar ali, ele pode sim, existe o risco dele reverter, só que é um gráfico de 1 hora aqui, que a gente estava comentando, quanto um gráfico semanal, e geralmente na análise gráfica, os tempos gráficos maiores, eles possuem maior relevância, por quê? Porque um candle de uma semana, ele tem informações ali, variações de preço de toda semana, então ele tem muito mais informação que um candle de 1 hora, tá? Então por isso a gente tem essa hierarquia na análise gráfica, a maioria dos analistas trabalham com a análise top-down, ou seja, eles dão mais relevância para os tempos gráficos maiores, começa dando mais relevância para o tempo gráfico mensal, depois para o semanal, depois para o diário, depois para 4 horas, depois para 1 hora, depois para de 15 minutos, depois de 5 minutos. Se você tentar operar o gráfico de 5 minutos, você vai ver que é muito difícil operar esse tempo gráfico, tá? Por quê? Porque ele é extremamente volátil, você vai colocar um stop nele,
ele vai pegar seus stops. Ele tem muito o que a gente chama de ruído, tá? Qualquer coisinha influencia ele, qualquer venda de um investidor grande ou compra influencia ele, acaba distorcendo qualquer padrão gráfico. Os tempos gráficos maiores, como o semanal, tendem a ser mais seguros. Eu particularmente gosto de analisar mais o diário, porque o diário ele é um tempo gráfico seguro, mas ao mesmo tempo que ele é seguro, ele é um tempo gráfico aí que ele não é tão longo igual o semanal. Uma análise no semanal ela pode demorar semanas ou até meses para se concretizar, tá? Haja vista que essa bandeira de alta que eu comentei aqui no gráfico semanal, eu comentei, se não me engano, no final de setembro, tá? Início de outubro. E até agora a gente ainda não buscou o alvo, a gente ainda está indo buscar o alvo. Quando ele rompeu essa bandeira, ele estava ali na região dos 48, 45 mil dólares. A gente ainda não buscou, tá? Então já o tempo gráfico, o tempo gráfico semanal, ele tem essa questão de demorar. E também, pessoal, dentro desses candles verdes de alta de semanas aqui, em que o Bitcoin subiu aí 12%, 13%, 11%, dentro dessas semanas houveram oscilações desse tipo. O Bitcoin, ele tava lá subindo, aí do nada ele caiu, depois subiu. Então, isso aqui, pessoal, essas são as informações que estão dentro desse tempo gráfico e muitas vezes elas não estão explícitas aqui, tá? Então, galera, é isso. Ainda não dá para descartar a tendência de alta por causa desse movimento de queda. E é o que eu digo para vocês, pessoal. Na tendência de alta a gente procura aí fundos para comprar, tá? Para mim o Bitcoin ele tá acumulando aqui nessa região forças para tentar romper o topo histórico. E os pontos legais de compra aí seriam os níveis da retração de Fibonacci. Primeiro, essa região aqui dos 59 mil seria uma região interessante para deixar algumas ordens. Essa região aqui dos 54 mil dólares, que é a região aí de 38% da retração de Fibonacci, seria uma região interessante. A região dos 51, pessoal, 51.500 aqui, seria uma região interessante. Se ele retraísse até 51.500, dava para considerar aí uma tendência de alta saudável, tá? Se ele retraísse até essa região aqui dos 48, ainda daria para segurar e dizer que ele não vai perder o fundo, tá? De que ele pode continuar subindo, mas aí já demonstraria fraqueza. Então seriam pontos aí interessantes, 48, 51, 54 e 59 pontos aí legais para distribuir ordens de compra, viu, pessoal? E, pessoal, um exemplo aí que a gente tem de quando o Bitcoin bateu na retração de Fibonacci e voltou a subir, foi aquela semana ali, no metade de setembro, o Bitcoin ele chegou ali aí aos 39.500 dólares aproximadamente, tá? Ele se segurou no nível de 51%, 50% da retração de Fibonacci, e a partir dali ele fez uma outra pernada de alta. Então, caso o Bitcoin iniciasse uma correção mais forte aqui, até a região aqui dos 51 mil dólares, ele poderia ir que não estaria descartada a tendência de alta dele, tá? Daria para ele voltar aí e continuar a tendência de forma tranquila. Falei demais hoje sobre o Bitcoin, falei 13 minutos comentando sobre o Bitcoin, me desculpem a demora, mas eu tava querendo esclarecer algumas coisas. E agora eu vou falar aí das principais altcoins. Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é Ethereum, tá? Ethereum tá na situação parecida aí com a do Bitcoin. No início de outubro ela rompeu uma cunha descendente para cima. O alvo dessa cunha descendente se encontra ali na região dos 5.200 dólares. E, pessoal, algumas pessoas às vezes veem minha análise otimista, altista e fica perguntando, pô, Tainan, mas tá caindo hoje. É por causa disso, pessoal. Eu olho o gráfico aqui diário, tá? Então, o tempo gráfico diário, as análises, elas demoram um pouco mais, elas são mais focadas em swing trade. Mas, se a gente olhar a Ethereum aqui, pessoal, ela não deixou de ir buscar aquele alvo, tá? O que ela tá fazendo aqui é topos e fundos mais altos e ela se encontrou a região do topo histórico dela, ela precisa romper esse topo histórico para buscar o alvo dessa cunha lá na região dos 5.200. Então a Ethereum, pessoal, assim como o Bitcoin, ela segue aí acumulando e testando e tentando ganhar forças para romper essa região do topo histórico e buscar o alvo do padrão que iniciou no início de outubro. FTT, pessoal, hoje a FTT ela voltou forte, tá? E é como eu digo, se o Bitcoin dá um espirro, as altcoins pegam Covid e vão direto para UTI, tá? A FTT caindo aí 8% hoje, tá? Para mim, pessoal, a FTT é uma das moedas aí mais interessantes para hold. Por quê? Porque é um token de corretora, assim como a BNB, tá? E a FTX, ela tem... Não é porque eu faço parte do time da FTX, pessoal, que eu estou puxando o saco da FTT, tá? Realmente, ela é uma moeda interessante. Se a gente olhar aqui, desde que ela foi criada, ela tem uma tendência de alta muito forte. E o legal dos tokens de corretora as corretoras, elas possuem programas aí de queima
programas de stake. E tudo isso faz com que essas moedas vão ficando mais escassas ao longo do tempo. Uma moeda que eu sempre elogiei desde que ela foi criada é a BNB, a Binance Coin, desde 2018. Porque, pessoal, durante todo o bear market, ela estava se mantendo firme e forte em tendência de alta quando todo o mercado Bitcoin, a maioria das altcoins estavam caindo. Isso por quê? Porque a Binance e as corretoras, elas possuem programas aí em que essas moedas são usadas aí para diminuição de taxa, se a pessoa holdar, tá? Então, tem incentivos para a pessoa holdar, tem incentivos para a pessoa deixar a moeda presa em stake que rende. E tem queima da moeda, que a corretora, muitas dessas corretoras, com o lucro delas, elas vão recomprando as moedas e queimando as moedas, destruindo, fazendo com que a oferta diminua. Então a moeda se torna mais escassa, se tornando mais escassa, a tendência do preço é subir. Então, para mim, a FTT é uma moeda legal por causa disso, tá? A FTX é uma das corretoras aí que está crescendo muito rápido, está crescendo muito. Então, para mim, esse token pode ficar promissor em breve. Já é promissor, mas pode ficar mais promissor ainda. Hoje ela tá voltando, ela tá fazendo aquele ombro, cabeça, ombro invertido aí, com alvo lá na região de $76. Ela caiu aí por causa do movimento do Bitcoin, mas isso aí não impede que a FTT volte a subir e tente retestar o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, beleza? A não ser, pessoal, que o Bitcoin entrasse em um processo corretivo muito forte, que não é impossível. A gente viu que tem um ombro, cabeça, ombro se formando ali, que ameaça jogar o Bitcoin na região dos $51 mil. Eu particularmente não acredito muito, mas pode acontecer, tá? E se acontecer, pessoal, aí a gente poderia ver a FTT falhando esse ombro, cabeça, ombro invertido. Mas por enquanto a gente ainda não tem sinais muito claros disso, não há certeza ainda de que isso venha a acontecer, tá? E a FTT segue aí com a perspectiva dos $76. A Binance Coin é a mesma coisa, pessoal. Ela tava linda aí, quase indo buscar o alvo do ombro, cabeça, ombro invertido dela na região dos $570. Hoje o Bitcoin caiu e a Binance Coin também sofreu, tá? Voltou aí a retestar a região de suporte, assim como a FTT, como se estivesse fazendo um outro pullback na linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido, né? Mas no momento, pessoal, a Binance Coin ainda segue com aquela perspectiva dos $570, com aquele alvo lá em cima, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Cardano. Aquele triângulo que eu tava comentando, pessoal, ela rompeu para baixo, tá? Só que olha o que aconteceu. Ela rompeu o triângulo para baixo, mas olha a sombra que ela deixou ali na região dos 1,90, $2. A gente vê, pessoal, que é uma região que já foi resistência, tá? Já foi suporte. Então é uma região perigosa para estar entrando vendido. Por isso, pessoal, eu não vou shortar a Cardano aqui, tá? Porque eu acho muito arriscado. O alvo desse triângulo, pessoal, seria lá na região de 1,66. Eu particularmente acho que não vai, tá? Por que eu acho que não vai? Porque ela tá na região de suporte. E shortar algum ativo em uma região de suporte, entrar vendido, apostando na queda em uma região de suporte, é algo que costuma ser perigoso, tá? Eu buscaria oportunidades mais interessantes no mercado. XRP, pessoal. A XRP, ela caiu hoje e tá se segurando na linha de tendência de alta daquele possível triângulo simétrico, tá? Ah, tá, então a XRP rompeu. Pessoal, eu só falaria aí que ela perdeu esse triângulo simétrico caso ela feche aqui hoje abaixo aí dessa região dos $1,05, tá? Fechando abaixo de $1,05 hoje às 21 horas, aí realmente esse triângulo simétrico vai estar descartado, porém a gente ainda vai ter aquela visão da possível bandeira de alta que tem o mesmo alvo aí dessa flâmula, desse triângulo, beleza? Então, para XRP a gente segue aí aguardando. A Dogecoin, pessoal, a Dogecoin hoje ela caiu, mas teve força compradora, viu? A Dogecoin chegou a cair muito e já recuperou uma boa parte do que caiu. Ela ainda tá fazendo aquele ombro, cabeça, ombro invertido. Ela precisa aí ganhar forças para ir buscar o alvo. A relação risco-retorno aqui, pessoal, não compensa, tá? Não vale a pena operar a Dogecoin nesse contexto aqui, porque você vai estar arriscando quase o mesmo tanto que você pode ganhar. Num prazo um pouco maior, pessoal, a gente lembra que a gente tem uma cunha descendente que foi rompido para cima, cujo alvo se encontra na região dos 83 centavos. Então é possível que no final do ano a gente veja, aí, início do ano que vem, a gente veja a Dogecoin tentando aí buscar esse alvo, beleza? Por enquanto ela segue andando de lado aí, fez o ombro, cabeça, ombro invertido na região dos 33, mas se o Bitcoin não ajudar de ficar parado ou subir de forma mais tranquila, não subir muito rápido, aí fica difícil para a Dogecoin buscar o alvo, beleza? Polkadot, pessoal, como eu disse, a Polkadot não está interessante ainda de comprar nessa região, tá? Porque ela está embaixo do topo histórico, embaixo de uma região que a gente vê que já foi resistência em vários momentos, tá? Uma região de resistência, uma região que tende a segurar os preços.
Então, pessoal, para Polkadot, eu gostaria de esperar e ver ela romper esse topo histórico aqui, para mim poder apostar nela e acreditar que ela vai disparar, tá? Antes disso, comprar embaixo de uma resistência pode ser muito arriscado. Pessoal, Bitcoin Cash hoje voltou aí abaixo daquela região dos $600, tá? Que na minha opinião é uma região de suporte. Eu não gosto de trabalhar com ponto específico, mas a gente vê que é uma região que já segurou a Bitcoin Cash em vários momentos, então eu ficaria de olho aí no que a Bitcoin Cash vai fazer, tá? Para mim, pessoal, a situação só se complica mesmo para Bitcoin Cash se ela perder ali a região dos $500, tá? Se a gente observar aqui, a gente vê que é uma região aí de suporte muito importante, essa região dos $500. A região dos 600 para baixo ali parece uma região interessante para comprar a Bitcoin Cash, arriscar uma compra para uma possível bull market, porque é uma região que a gente vê que ela já segurou muito, tá? Mas se perdesse essa linha de tendência de alta aqui, aí a coisa complicaria. Mas por enquanto, pessoal, ela deixou uma sombra grande, tá deixando. Vamos ver como é que vai fechar hoje às 21 horas, tá? Mas no mais, ela ainda não perdeu o movimento, beleza? Só uma queda aí, um movimento ruim do Bitcoin que poderia atrapalhar a Bitcoin Cash e a maioria das altcoins. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Solana. O que está acontecendo aí com a Solana, pessoal? A Solana rompeu aquela cunha descendente cujo alvo se encontra lá na região dos $260, tá? A Solana, aos poucos, ela vai fazendo aí topos e fundos cada vez mais altos, tentando buscar aquela região. Para ela alcançar o alvo dessa cunha descendente, ela precisa romper o topo histórico lá na região dos $215. No dia 25 de outubro, ela conseguiu aí superar esse topo histórico, mas está voltando e parece estar fazendo aí um movimento acumulativo. Vamos aguardar e acompanhar para ver o que ela vai fazer, tá? Mas ao que tudo indica, pessoal, se ela conseguir romper o topo histórico aí, que parece que ela tá tudo indicando, tá tudo favorável para ela romper, o alvo seria lá na região dos $260, beleza? Outra moedinha aí, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, tá? A Chainlink para mim é uma moeda que tá legal, ela parece estar rompendo aí um triângulo simétrico com alvo lá na região dos $70, pessoal. Pois é, o alvo é muito alto, tá? Ela estaria aí mais do que dobrando de valor se ela buscasse esse alvo. Hoje ela está caindo aí em torno de 10%, acompanhando o mercado. E ela parece, pessoal, estar fazendo aí o movimento de pullback, tá? Que é um movimento em que ela volta e retesta essa região de suporte aqui. E também essa linha de tendência de baixa que parece estar sendo rompida no caso desse triângulo. Então, para Chainlink, pessoal, a gente segue aí com essa perspectiva, tá? Ela parece estar fazendo o pullback, mas não anulou o movimento ainda, beleza? Ela anula se ela começar a voltar aqui, perder essa linha de tendência de alta, aí realmente fica complicado apostar na Chainlink. Litecoin, pessoal, a Litecoin parece estar fazendo um ombro cabeça ombro invertido, mas falta forças para ir, viu? Nos últimos dias aí ela tá com dificuldade, agora ela já voltou na região dos ombros. Se ela perder essa região aqui dos $160 aí, meus amigos, esse ombro cabeça ombro invertido, ele já fica descartado, beleza? Mas por enquanto ainda não perdeu, tá? Temos que aguardar e ver como ela vai se comportar. Uni, pessoal. A Uni ontem tava rompendo aquela linha de tendência de baixa, voltou e infelizmente rejeitou com esse movimento do Bitcoin, tá? A gente vai precisar ver ela agora, pelo menos superar esse último topo aqui na região dos $28,35 pra gente falar que a Uni tende aí a se valorizar, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a SLP, tá? A SLP, como eu já comentei com vocês, a minha aposta nela é o quê? Comprar 1% e segurar, tá? 1% da banca, porque se eu perder eu perco 1%, se eu ganhar eu posso ganhar 4% caso ela consiga retornar. Pessoal, a SLP segue aí naquela mesma região, tá? Ela tá aí com um volume de negociação muito alto nessa região. A gente tem que aguardar e ver se ela vai conseguir aí voltar para os trilhos, né? Voltar para a tendência. Acredito que em um contexto muito favorável para as altcoins, ela poderia sim voltar para a tendência. A gente agora precisa aguardar e ver como ela vai se comportar, pessoal. Eu só perderia fé na SLP mesmo se ela perdesse o último fundo aqui nessa região, que é os 5... Deixa eu ver aqui. É a região ali dos 5 centavos, tá? A região dos 5,51 centavos. Então, ela perdendo o último fundo aí, realmente ela estaria fazendo pivô de baixo e aí daria para desacreditar. Mas por enquanto, pessoal, ela ainda segue aqui nessa região de suporte e parece estar aí possivelmente interessante, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Matic.
A Matic tá muito bonita, pessoal. Ela rompeu a cabeça do pivô e, galera, hoje mesmo com o mercado todo desabando, as altcoins caindo 10, mais de 10%, o Bitcoin caindo aí 4%, a Matic ainda tá subindo 3,28%, tá? Então tá tudo indicando aí, pessoal, que ela pode buscar o alvo desse triângulo descendente que tá lá na região dos 3 dólares e 80 centavos. Pois é, a Matic segue muito firme aí, pessoal. Então eu sigo aí muito otimista com a Matic, porque além dela ter rompido aqui, demonstrando volume, força compradora nesse triângulo, que é um triângulo aí de uma flâmula de um prazo grande, tá? Ela ainda tá segurando muito bem durante a queda. É lógico que se o Bitcoin começasse a cair muito, começasse a sofrer um dump muito forte, eu duvido que a Matic conseguiria segurar aí por muito tempo, tá? Aí provavelmente ela também viria a cair. Mas se a gente tiver o cenário que parece ser o mais provável aí do Bitcoin não cair tanto, tá? E se manter firme, a Matic poderia aí resistir e provavelmente buscar o alvo aí dentro de alguns dias ou semanas, beleza? Teta, pessoal. A Teta hoje tá caindo aí em torno de 10%, chegou a cair mais de 10% hoje. Porém, pessoal, a situação da Teta não mudou tanto, tá? Ela continua aí dentro daquele triângulo simétrico. Ele ainda não foi rompido para cima. Nesse contexto, esse triângulo simétrico ele é uma flâmula, tá? E o alvo dele se encontra na região dos 21 dólares. Então, para a Teta, pessoal, segue aí a visão otimista, tá? O viés otimista. Ela nem mesmo testou a linha de tendência de alta desse triângulo. Então, ela tá no meio do triângulo aí. Caso o contexto do mercado continue favorável, provavelmente ela consegue romper esse triângulo, tá? A gente só tem uma ressalva, um cenário que poderia ser ruim, que é o cenário onde ela rompe isso aqui para baixo. Se ela rompesse esse triângulo para baixo, aí ficaria difícil, tá? Perdesse esse último fundo aqui, aí, meus amigos, realmente seria chato. Mas por enquanto a gente não tem sinais disso, por enquanto ela tá se segurando dentro do triângulo, que é o mais importante. E vai ficar melhor quando a gente vê ela romper esse triângulo para cima, beleza? Então, olhando o prazo de swing trade, a gente tem que ter calma aí, manter a sanidade, que é difícil, né? E continuar observando, beleza? Uma moeda aí que sempre me pedem é a Cake, tá? A Cake hoje tá caindo. E a Cake, enquanto ela não romper essa linha de tendência de baixa aqui, fica complicado, beleza? Bem, pessoal, esse vídeo ficou muito longo. Falei 13 minutos sobre o Bitcoin. Que é isso, né? Exagero, tá? Mas, pessoal, vou fazer um outro vídeo aqui analisando as moedas pedidas no vídeo de ontem pelos inscritos, beleza? Então é isso aí. No mais, desejo a vocês aí uma ótima tarde e bons negócios. Até mais. Tchau. Opa, e aí? Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Agora, eu quero convidar você a assistir mais um vídeo do nosso canal. Tá vendo esse vídeo aqui? Ele é especial, foi preparado com todo carinho, com todo o estudo do velho maluco aqui pra você.